Bom, são exatamente 6h34. Estou aqui na ponte de Noxapion, em Itaewon, olhando para a torre de Nansam, que começa a acender suas luzes contra o céu de outono. É quarta-feira, meio de outubro, e as folhas de ginkgo, vocês estão vendo? Aqui na Coreia a gente chama elas de Unhae-namu. Elas estão nessa transição melancólica do verde para o amarelo dourado. Algumas já caindo, girando no ar com pequenos pedaços de papel amarelado. E hoje o vídeo será sobre memória, luto e um pouco de história. Vamos caminhar até o beco do memorial do dia 29 de outubro de 2022. Mostrar um pouco como está o bairro depois desses 3 anos, né? Principalmente nessa época. O vídeo também é sobre o que está sendo feito sobre isso tudo, né? E sobre o que ainda falta fazer. Sobre as consequências que ainda continuam se desdobrando, muitas vezes silenciosas, nas ruas, nas famílias, nas conversas que a cidade evita. Mas, acima de tudo, este é um vídeo sobre esperança. Mesmo que pequena, singela, quase invisível, como essas ginkgos que agora perdem suas folhas e parecem morrer durante o inverno, mas que no verão que vem, no ano que vem, renascerão verdes, cheias de vida. Mais uma vez. E não choveu hoje, fez sol pela manhã, mas agora nesse horário específico, neste minuto exato, o ar tem esse peso úmido, típico do outono coreano, sabe? Esse cheiro de folhas em decomposição, misturado com o escapamento dos carros, não sei, com um kimchi fermentado em algum lugar aqui próximo, também com esse vento frio deslizando pela pele, já anunciando o inverno que está por vir. 6h34. Foi nesse exato minuto, há 3 anos atrás, que alguém ligou para o 112, pedindo ajuda. E é por isso que eu estou aqui agora, sincronizando o meu corpo com a memória da cidade. Porque tem algo sobre voltar a um lugar marcado pela ausência, né? É como tocar numa ferida que você sabe que nunca vai cicatrizar completamente, mas que precisa ser tocada, precisa ser lembrada, precisa sangrar de vez em quando, para não deixar a gente esquecer que ela existe. O tempo é como um espelho rachado, né? Cada fragmento reflete uma versão diferente do que aconteceu, do que poderia ter sido evitado e do que nunca mais vai voltar. Vocês sabem, né? Antes de Itaewon se tornar esse coração multicultural da cidade de Seul, antes dos bares de bebidas artesanais e dos restaurantes halal, antes dos soldados americanos e dos professores de inglês, embaixadores, antes do turismo e das vitrines de neon, antes disso tudo, Itaewon foi literalmente um cemitério, que se estendia até o bairro vizinho de Bongwon-dong, que cobria todos esses morros onde hoje se empilham cafés e guest houses. E foi durante o período colonial japonês que era aqui onde eram enterrados os que não cabiam em nenhum outro lugar. Os pobres, os estrangeiros, os anônimos, os que morriam longe de casa, eram todos enterrados aqui. E dizem que ossos de milhares de sepulturas nunca foram propriamente removidas quando começou a urbanização aqui. E nos anos 80, quando começaram a reconstruir as casas da região e tudo mais, os operários encontravam esqueletos sobre quase todos os terrenos. E eles, assustados, né, faziam pequenas oferendas de comida e bebida, pedindo perdão aos mortos perturbados. E então seguiam construindo. E tem uma ironia cruel nisso tudo, né? Construindo esse bairro internacional sobre os ossos dos esquecidos. E talvez a cidade nunca tenha esquecido completamente o que está enterrado aqui. Cada momento, cada era deixa seus fantasmas, suas camadas de histórias compactadas, como sedimentos geológicos. Os mortos da ocupação japonesa,
os refugiados da Guerra da Coreia, os trabalhadores dos clubes dos anos 70 e 80 e agora os 159 que perderam o fôlego, uma viela estreita demais para conter a vida que pulsava dentro deles. E caminho para essas ruas e vielas aqui de Taiwan, e o sol já se foi há alguns minutos atrás, deixando apenas um vestígio que existe no horizonte, dissolvendo atrás dos prédios. As sombras agora não se alongam mais pelo asfalto, elas se misturam, se sobrepõem, engolindo as fachadas e as calçadas no mesmo tom azul profundo. As luzes começam a despertar uma a uma. Primeiro os letreiros de neon dos restaurantes, depois os postes da rua, que piscam e tremem antes de encontrar firmeza. Como se a própria cidade precisasse decidir se quer realmente iluminar essas vielas outra vez. O ar meio que esfria de repente. E há algo suspenso nesse instante, né? Como se Seul prendesse a respiração antes de anoitecer por completo. Vou tentar recontar para vocês, não como um espetáculo, mas como meditação sobre o que aconteceu naquele sábado, dia 29 de outubro de 2022. Era Halloween, né? Milhares de pessoas, a maioria jovens, a maioria só querendo dançar, beber, se divertir de alguma forma. O Covid dava finalmente sinais de melhora e as pessoas finalmente podiam sair de casa depois de tantos anos em quarentena. E as vielas de Taiwan, que sempre foram assim, estreitas, né? Construídas numa época em que ninguém imaginava que multidões dessa magnitude viriam festejar aqui, né? E vale lembrar que não foi um pisoteamento. Isso é importante para entender. Foi algo mais terrível. Foi física pura. Pressão dos corpos contra corpos. Pulmões que não conseguiam mais expandir e corações que pararam, não por medo, mas por falta de espaço para bater. 159 mortos. Coreanos, estrangeiros, estudantes, trabalhadores, homens, mulheres, adolescentes, cada um com uma história, com uma família, uma última mensagem não enviada pelo KakaoTalk. O país que se orgulha de planejar tudo, ser eficiente, que tem protocolos para tufões, terremotos, invasões norte-coreanas, falhou no mais básico, cuidar de sua juventude numa noite de festa. Agora tem esses horários gravados em todos os memoriais, sabe? 6h34. Foi a hora da primeira ligação pedindo socorro. Ela dizia: as pessoas estão sendo esmagadas, literalmente. Foi o que foi dito ao operador do 112. E o que aconteceu? Por 4 horas. 4 horas que viraram um abismo temporal entre o grito e a resposta. A cidade continuou sua inércia burocrática. E foram às 10h29, quando finalmente o resgate chegou com força total. Mas àquela altura da noite, o ar já tinha sido espremido para fora de tantos pulmões. O pânico já tinha se cristalizado em tragédia. E cada minuto entre esses dois horários é uma acusação. Cada segundo, uma vida que poderia ter sido salva. E agora, 3 anos depois, caminhando por essas mesmas ruas, enquanto o relógio marca novamente o mesmo horário, sinto o peso desse tempo perdido, dessas horas desperdiçadas, desse talvez se que vai assombrar essa cidade e ruas para sempre. E saiu agora, essa semana, em 2025, uma auditoria do governo Lee Jae-myung, que finalmente, depois de tanto tempo, né, admitiu o que todos já sabiam, mas ninguém queria oficializar. A mudança do gabinete presidencial para Yongsan desviou os efetivos de segurança. Imagine só, o presidente na época, né, que é o Soo-kyeol, que foi impeachmentado esse ano, quis mudar a Casa Azul, que é a presidência oficial, né, para Yongsan, que é onde fica aqui Taiwan. Todos os policiais que deveriam estar cuidando da multidão do Halloween daquele dia estavam protegendo, adivinha o quê? O prédio presidencial, que fica do lado do bairro, né?
de Itaewon. E nenhum plano específico foi feito para o Halloween de 2022. Nada foi feito. Uma cidade que faz planos para absolutamente tudo, não teve um plano para a noite mais previsível de multidões do ano. E os comandantes, né, os chefes de polícia que ignoraram os alertas, que receberam 11 ligações sobre o risco de esmagamento antes da tragédia, e só responderam uma vez, e mesmo assim registraram falsamente no sistema como se tivessem ido. Agora são mais de 60 oficiais, né, que foram formalmente responsabilizados, mas até agora ninguém foi preso, né. Essa palavra, né, formalmente responsabilizado, é bonito no papel, mas na prática significa quase nada. A maioria deles se aposentou antes de qualquer punição real, outros receberam apenas advertências internas, e o relatório fala em falhas sistêmicas, em problemas de coordenação, em erros de comunicação, mas o que realmente houve foi abandono. Enquanto as pessoas gritavam pedindo ajuda, os rádios estavam mudos, os comandos hesitavam, e a burocracia fazia o que ela faz de melhor: esperar uma ordem de cima. E caminhando por essas ruas, vocês vão ver como o bairro mudou, e não mudou ao mesmo tempo. Os bares continuam abertos, a música tocando, mas tem algo diferente no ar, uma hesitação coletiva, como se todos estivessem sempre esperando o próximo desastre. O luto coletivo, você sabe, tem seus estágios, né? Primeiro vem a negação. Aquela pressa quase obscena de voltar ao normal. Como se normal fosse possível, depois de 159 jovens morrerem nessas ruas. Depois vem a raiva. As manifestações nas ruas de Seul, os gritos por justiça, as acusações de todos os lados. Depois, a barganha veio com as vigílias, os memoriais temporários, as promessas de nunca mais. Depois, a depressão. A depressão você vê no silêncio das famílias, no vazio dos olhos de quem sobreviveu, nessa melancolia que permeia Itaewon com uma névoa que nunca levanta completamente. Depois, vem a aceitação, né? Não o esquecimento. Seria mais um compromisso. Vocês vão ver um cartaz aqui e ali, e no próprio memorial, escrito a seguinte frase: Bjordorgwa Hanke, Jinshirgwa Chonhiro, com as estrelas, pela verdade e pela justiça, em tradução. E como uma cidade faz o luto? Caminhando, lembrando, se recusando a deixar que os mortos virem estatística. E esse ano, 2025, foi a primeira vez que o governo e as famílias fizeram um memorial conjunto. 4.000 pessoas se reuniram na Seoul Plaza, que fica na frente da prefeitura, né? Exatamente às 6h34 da tarde. 12 países representados. Porque a dor, você sabe, né? Não tem passaporte. Eles leram o nome das vítimas, todos os 159, em todas as línguas e idiomas necessários. As famílias estrangeiras vieram, 46 pessoas de 12 países diferentes: Irã, Rússia, Estados Unidos, Austrália, China, Japão, França, Áustria, Noruega, Sri Lanka, Cazaquistão e Uzbequistão. Imagine atravessar o mundo para tocar o último lugar onde seu filho ou sua filha respirou. O luto é internacional. A responsabilidade é terrivelmente local. Eu vi no noticiário as fotos das famílias chegando no aeroporto de Incheon. Esses pais, mães, irmãos, com os olhos vazios, segurando fotos de rostos jovens demais para estarem em molduras de memorial. E eles vieram aqui, na saída 1 da estação de Itaewon. Alguns deixaram flores, outros acenderam incenso, outros apenas tocaram no chão com a ponta dos dedos, como se buscassem algum vestígio de calor que restasse ali.
E foi observando esse gesto simples, né, tocar o chão, que eu entendi o que significa lembrar. Lembrar não é repetir o passado, é impedir que ele desapareça. Assim como essa minha tentativa aqui de fazer esse vídeo, de lembrar. E é algo que me toca profundamente nessa história toda, algo que raramente aparece nas notícias. Alguns dos que tentaram salvar vidas naquela noite também não conseguiram escapar do trauma. Entre eles, um bombeiro, e respondeu ao chamado em Itaewon em 2022, que foi encontrado morto agora, em agosto de 2025, debaixo de uma ponte em Siheon, uma cidade próxima aqui de Seul. Ele tinha 30 e poucos anos. Ele passou por 3 anos de terapia, medicação, acompanhamento psicológico. E ele ficou 3 anos tentando apagar um incêndio que não estava nas ruas, mas dentro dele. Nas entrevistas que ele deu logo depois da tragédia, ele contou que mover os corpos naquela viela era insuportável. E que a todo momento pensava, espero que isso não seja real. Mas era. E esse peso, essa lembrança repetida como um pesadelo que nunca termina, foi o que acabou vencendo. Ele não foi o único. Outro bombeiro, também presente em Itaewon naquela noite, tirou a própria vida em julho, depois de lutar contra a depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Ambos faziam parte dos 1.316 bombeiros que atenderam à ocorrência naquela noite e que desde então carregam cicatrizes invisíveis. Esses bombeiros são chamados de vítimas de terceiro nível. Não estavam ali como pessoas comuns, mas como socorristas, e ainda assim foram feridos de outra maneira, pelo som das sirenes, pelas imagens que voltam à mente quando o corpo tenta descansar, e da tentativa frustrada de salvar tantas e tantas pessoas naquela noite. E o mais cruel é que o sistema de saúde mental deles falha exatamente onde mais deveria amparar essas pessoas. As sessões de terapia duraram meses, quando o trauma exige anos. Os psicólogos vêm e vão, sem vínculo, sem continuidade, e no fim, o cuidado vira um mero protocolo, quando deveria ser uma presença constante todos esses anos. Nos Estados Unidos, um exemplo. Nos Estados Unidos, os bombeiros que atuaram no 11 de setembro são acompanhados até hoje. Há programas de saúde física e mental garantidos até 2090. Na Coreia, o apoio terminou quando o noticiário mudou de assunto. E esses homens, os bombeiros, que correm em direção ao fogo ou à imensa multidão, raramente são lembrados depois que as chamas se apagam. Mas o que eles carregam continua queimando dentro deles. E quando penso no bombeiro de Siheon, penso que a tragédia de Itaewon ainda está acontecendo nesse exato momento, só que agora em silêncio, dentro das pessoas que tentaram impedir o inevitável. E agora nessa parte do vídeo, eu preciso falar sobre a Juliana Park, que foi minha amiga, e a gente se conheceu fazendo essas viagens promovidas pelo governo. E quando a gente faz essas viagens assim, com frequência, é mais ou menos as mesmas pessoas que fazem essas viagens. E a gente sempre se encontrava assim. A gente não combinava exatamente se encontrar, mas a gente sempre se via, se conversava, às vezes sentava junto, conversava. E ela é uma daquelas pessoas que você encontra em Seul e imediatamente entende que também estão tentando decifrar essa cidade de camadas, contradições e silêncios. Ela também fazia conteúdo e tudo mais. Ela era russa, de origem coreana, uma coroin, como são chamados os descendentes de coreanos que imigraram para o leste da Rússia há mais de um século atrás. E ela tinha 25 anos
E ela dava aula para crianças em Incheon, onde também fazia trabalho voluntário com famílias de imigrantes. Era o tipo de pessoa que iluminava o espaço de certa forma, sem precisar dizer muita coisa. Vinha com um sorriso largo, um sotaque leve, um olhar curioso para tudo. Ela tinha chegado à Coreia em 2021, tinha vários planos e dizia assim que finalmente se sentia entre duas casas aqui na Coreia. E quando eu soube da notícia, né, foi difícil de acreditar. Uma amiga em comum nossa me mandou uma mensagem falando que era a Juliana e ela estava em Taiwan naquela noite. Eu demorei horas para entender e reagir. É como se o cérebro se recusasse a aceitar a realidade. E nos dias seguintes que passaram, né, eu vi fotos do velório, o retrato dela, as folhas de crisântemo brancas empilhadas, o pai dela com o rosto coberto pelas mãos, incapaz de dizer uma palavra. Ele tinha vindo da Rússia sem dinheiro suficiente nem para levar o corpo de volta. Os amigos, muitos estrangeiros, como ela, fizeram uma vaquinha e pediram ajuda em redes sociais para conseguir pagar o custo, né, de transporte do corpo até a Rússia, né, que ela morava numa cidade próxima a Vladivostok ali. E na manhã do dia 4 de novembro de 2022, o caixão dela deixou o hospital de Yeonjongbu e seguiu para o porto de Donghae e embarcou rumo a Vladivostok. E o funeral foi realizado na cidade natal dela, né, que é Nakodakta, que fica às margens do mar. E eu pensei muito nisso, nessa imagem, do corpo atravessando o mar, que ela sonhava ver de novo, mas de outra maneira. E Juliana amava o outono. Lembro que ela disse uma vez, quando a gente viajava, que ela gostava das folhas de ginkgo, porque elas morrem em amarelo e não em cinza. Talvez por isso, toda vez que o vento de outubro começa a soprar aqui e ali em Seul, eu me lembro dela de uma forma ou de outra. E sinto que, de algum modo, ainda caminhamos juntos entre essas árvores de outono, olhando para as folhas e lembrando o quão belo é isso tudo, né? E continuo caminhando, observando essas lojas e bares que mudaram tanto nos últimos anos. Alguns fecharam, outros reabriram com nomes diferentes. Mas o espaço urbano tem memória, sabe? Cada esquina é um eco, cada viela estreita é um lembrete físico de como o ambiente construído pode se tornar uma armadilha mortal. Eu vejo as pessoas evitando certas ruas, tomando rotas mais longas para não passar por aquela viela. É um trauma escrito na própria geografia da cidade. E tem o Han, né? Essa palavra que todo coreano entende. E é um sentimento bem particular dos coreanos. O Han, esse sentimento, né, é mais do que tristeza. Ele é um tipo de dor coletiva, histórica, que nasce da impotência e da injustiça. É o peso de tudo o que não pode ser dito, o acúmulo de séculos de perdas, guerras, ocupações, separações, tragédias que o tempo não curou de jeito nenhum. É o que fica quando a lágrima seca e ainda assim o coração dói. Um sentimento que não explode, ferve em silêncio. O Han, né, esse sentimento, é o que faz o povo coreano cantar sobre o passado com essa voz embargada, escrever histórias que terminam em melancolia e tristeza. É a energia que transforma sofrimento em beleza, mágoa em arte, memória em resistência. E ao mesmo tempo, é uma ferida que nunca fecha. É algo que se sedimenta geração após geração, até se tornar parte da identidade. Mas o Han também é o que mantém viva a lembrança. É o que impede o esquecimento, transforma o luto em promessa, a ausência em presença. É o que faz Seul, mesmo ferida, continuar respirando. Me aproximo finalmente daquela viela. Foi aqui,
na saída 1 da estação de Itaewon. Aqui, exatamente aqui. E o memorial está coberto de crisantemos brancos, algumas frescas, outras murchando. Esse ciclo constante de renovação e decomposição que é próprio do luto. Os nomes estão escritos em vários alfabetos: Hangul, alfabeto latino, árabe, cirílico e tantos outros. E foi às 10h29, o momento em que os primeiros socorros finalmente chegaram. Tarde demais para 159 pessoas. Tarde demais para transformar tragédia em quase tragédia. Tarde demais. As luzes de Itaewon estão acesas. Os letreiros de neon dos restaurantes tailandeses, os LEDs piscantes dos clubes de hip hop, a iluminação quente dos cafés que nunca fecham, a música vaza dos bares, K-pop misturado com trap americano, misturado com reggaeton latino, é a trilha sonora do Itaewon contemporâneo, simultaneamente global e profundamente local. Mas tem uma qualidade diferente nessa continuação, com uma música tocada numa tonalidade ligeiramente alterada, reconhecível, mas fundamentalmente transformada. Penso que talvez seja assim que o luto funciona, não com uma pausa, mas com uma camada. A cidade segue, mas o silêncio fica. As luzes piscam, mas a sombra não se apaga. Cada pessoa que passa por aqui carrega, sem saber, um fragmento dessa história toda. Vocês sabem, né? Mas esse vídeo foi diferente de todos os outros. Eu tinha feito sobre esse mesmo assunto, né? Essa história, ano passado. Mas o canal era pequeno. E eu não consigo parar de pensar sobre isso quando chega essa época, né? E esse vídeo não é apenas sobre mostrar um lugar ou explicar uma cultura. É sobre carregar histórias minhas, de Juliana, das 159 vítimas, de todos que sobreviveram, mas deixaram parte de si naquela viela. O outono em Seul tem essa qualidade melancólica bem específica, né? As folhas de ginkgo ficam douradas antes de cair, como se a árvore quisesse dar um último adeus de beleza antes do inverno. É bonito e triste ao mesmo tempo. Essa insistência da natureza em criar beleza, mesmo na sua deteriorização. E talvez seja isso que fazemos quando voltamos a lugares marcados por tragédias, né? Não para reabrir feridas, elas nunca vão fechar completamente, mas para transformar dor em memória, memória em compromisso, compromisso em alguma ação. As famílias das vítimas continuam lutando por justiça real, não apenas relatórios e responsabilizações formais. Tem petições circulando para criar leis mais rígidas sobre o controle de multidões, né? Tem grupos de apoio para sobreviventes que ainda acordam no meio da noite sentindo pressão de corpos invisíveis. E todo o movimento tentando garantir que nunca mais signifique algo desta vez. Depois de visitar o memorial nesse dia, né, sob as luzes artificiais da cidade, não dá para ver as estrelas reais, mas o cartaz diz Beordugwa Hanke, com as estrelas. Talvez as 159 estrelas que não podemos ver estejam sempre aqui, parte permanente da constelação dessa cidade. O vento de outono sopra mais forte agora, balançando folhas douradas das ginkgos. Pense nas pessoas que ainda vêm aqui todos os anos, nos pais, nos amigos, nos colegas que esperam que o luto finalmente amacie. Mas ele não amacia, ele só muda de textura. E penso também em todos os que não voltaram, porque às vezes lembrar é mais difícil do que esquecer. Mas está aqui agora,
nesse momento, nesse mesmo chão, onde o mundo parou às 10h29, é o meu jeito de dizer, e eu lembro, e vou me lembrar. Mesmo que tudo ao redor tenta seguir em frente de uma forma ou de outra, é hora de ir. Mas volto sempre. Todos nós voltamos, de uma forma ou de outra, aos lugares que nos marcaram, aos momentos que nos definiram, às ausências que nos transformaram. Comentem aí embaixo se vocês também carregam lugares assim, lugares onde o tempo parou, onde a memória insiste, onde o luto e a vida coexistem em tensão perpétua. Como vocês lidam com esse vazio? Eu tento lidar assim, escrevendo, compartilhando com vocês todos aqui essas histórias e acontecimentos que me marcaram de uma forma ou de outra. Obrigado mesmo por caminharem comigo essa noite, por compartilharem esse peso, né? Essa memória, esse compromisso profundo de não esquecer. E Tewon ainda respira, diferente, cauteloso, marcado, mas respira. E enquanto respirar, vamos continuar contando essas histórias, repetindo esses nomes, mantendo viva a memória dos que não podem mais respirar conosco. Para Juliana, para os 159, para todos nós que resistimos e carregamos, mesmo sem querer, o peso de continuar. Byordurgwa Hanke, Jinshirgwa Jonwiro. Com as estrelas, pela verdade e pela justiça. Se cuidem e nunca se esqueçam. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.